Salut les gars, comment ça va? E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre os 10 verbos mais importantes da língua francesa. Você conhece? Essa lista, gente, é baseada na minha opinião sobre os 10 verbos mais importantes. É claro, existem um monte de verbos importantes, daria para fazer uma lista imensa, mas aqui eu escolhi 10 daqueles que eu acredito que sejam os verbos mais usados na minha experiência em falante de língua francesa e minha experiência enquanto professor de língua francesa. Beleza? Acompanha aí. Em 10º lugar vai o verbo prendre. Prendre. Vocês conhecem o verbo prendre? O verbo prendre significa em português tomar ou pegar. Então, você pode dizer je prends un café, né? Eu tomo um café. Je prends le bus. Eu pego o ônibus. Então é um verbo coringa, né? Você pode usar ele em algumas situações diferentes. Ele é de terceira conjugação, termina em RE. E você conjuga ele je prends. Tu prends, il prend. Apesar do radical ser prendre. Então ele perde esse pedacinho aí e ganha o S. Prendre na 10ª posição. Em 9º lugar, o verbo venir. Venir, que é o verbo vir. Por exemplo, je viens de Paris. Eu venho de Paris. É outro verbo irregular. A gente conjuga je viens, né? O infinitivo é venir. E a gente fala je viens, tu viens, il vient. Uma das coisas curiosas desse verbo é que, às vezes, na nossa tradução para o português, ele pode significar o contrário. Ele pode parecer que significa o contrário, que é o verbo ir. Por exemplo, on va au cinéma. Tu viens avec nous? A gente vai para o cinema. Você vem com a gente? Ou a gente fala em português, você vai com a gente, né? É mais até comum. Então ele pode parecer que é um verbo que significa o contrário também. Mas em 9º lugar, o verbo venir. Em 8º lugar, o verbo savoir. Savoir. Terminação OIR, que é o verbo saber. Por exemplo, tu sais si elle est bien? Você sabe se ela está bem? Né? Então o verbo savoir também é bem usado em francês. É um daqueles verbos terminados em OIR que são bem recorrentes em francês. Daqui a pouco na lista vão aparecer outros. Em 7º lugar, o verbo vouloir. Vouloir, que significa querer. É outro daqueles verbos terminados em OIR que são bastante usados, são frequentemente usados em francês. E que também muda bastante a conjugação, né? Esse é um dos mais diferentes. Por exemplo, o radical é vouloir, terminado em OIR, e a primeira pessoa é veut. Je veux, tu veux, il veut. Né? Tem a mesma pronúncia as 3 primeiras pessoas, mudando aí o finalzinho da conjugação. E você fala, tu veux prendre un café, tu veux m'accompagner, par exemple. Você quer me acompanhar, você quer tomar um café. Então o verbo vouloir é outro desses bem usados. Em 6º lugar, o verbo voir. Voir. Ver. Cuidado, não confundir com o vouloir, que nós vimos agora há pouco. Esse é o voir. V-O-I-R. Que é o verbo ver. Né? Por exemplo, tu vois la Tour Eiffel? Você vê a Torre Eiffel? Né? Você está vendo a Torre Eiffel? Os franceses, eles usam o gerúndio em momentos muito específicos. Né? Então, geralmente, eles usam o presente para falar do presente acontecendo, né? Apenas o presente, não o gerúndio. Então, tu vois la Tour Eiffel? Você está vendo a Torre Eiffel? É um dos verbos também bem usados em francês. Em 5º lugar, o verbo pouvoir. Pouvoir, que é o verbo poder. Esse verbo, ele é um verbo muito importante porque geralmente se faz muitas locuções verbais com ele. Ele nunca vem sozinho. Ele vem sempre acompanhado, quase sempre acompanhado com outro verbo, né? Então, por exemplo, tu peux venir ce soir? Você pode vir esta noite? Tu peux parler avec elle? Você pode falar com ela? Então, é um verbo que vocês podem ver nas duas frases que eles vêm acompanhados de um outro verbo, né?
E a conjugação também irregular, como a gente viu no vouloir, como a gente viu no voir, né? Então, o pouvoir, você conjuga je peux, tu peux, il peut. Aliás, é uma coisa muito recorrente, né? Nas línguas em geral, os verbos mais usados geralmente são os verbos irregulares, tá? Então não tem como fugir disso, a gente tem que aprender cada verbo, ok? Em quarto lugar, o verbo aller, que é o verbo ir. Esse talvez seja um dos verbos mais conhecidos da língua francesa, né? O verbo aller, o verbo ir. Então, tu vas à la plage? Você vai à praia. Outro verbo irregular, né? Aller, o infinitivo. Tu vas à la plage? Então, é um verbo bem usado também porque ele é um tempo, ele ajuda a formar um tempo verbal que é chamado futur proche, que nós temos em português, né? Por exemplo, você vai estudar, né? Tu vas étudier. Então ele indica um futuro próximo e ele é conjugado e vem um outro verbo junto com ele, que é um verbo no infinitivo. Então, por isso que ele é um verbo bastante recorrente em língua francesa. Em terceiro lugar, o verbo faire. Faire. F-A-I-R-E. Faire. Que significa fazer. Ou seja, é um verbo muito usado, o verbo fazer. Você usa em inúmeras situações. E ele aparece, inclusive, em expressões. Então, ele é muito usado em várias expressões. Por exemplo, para praticar esportes, né? Eles não usam o verbo praticar, eles usam o verbo faire para dizer isso. Então, por exemplo, je fais de l'escalade. Eu faço escalada, eu pratico escalada. Je fais du vélo. Eu pratico, eu ando de bicicleta, né? Então eles, je fais de la natation. Eu faço natação, ou eu pratico natação, ou eu nado, né? Então eles usam o verbo faire para essas expressões, o que faz com que o verbo faire suba muito nessa lista de verbos mais usados da língua francesa. Sobraram os dois verbos mais importantes da língua francesa, e aqui a ordem, geralmente um discorda do outro, né? Qual é o primeiro, qual é o segundo, eu vou dizer o que eu acho. Esses dois verbos eles são muito importantes porque eles são responsáveis pela maioria dos tempos compostos do francês. Então, se você vai pegar vários tempos compostos aí, você vai usar esses dois verbos. Então, eu coloco em segundo lugar o verbo avoir. Avoir, que é o verbo ter, né? O verbo avoir, a gente aprende logo no começo, quando começa a aprender francês, é um dos primeiros verbos que a gente vai aprender, que é o verbo ter, então, né? Então, que é um dos mais irregulares também. Você fala, por exemplo, j'ai, tu as, a. A conjugação é bem diferente, né? É um verbo irregular, como eu disse. Bom, e ele, então você pode dizer assim, j'ai 37 ans, j'ai 55 ans, j'ai 18 ans, né? Eu tenho 37, 55, 18 anos. E você pode usar, por exemplo, j'ai des livres, né? Eu tenho livros, j'ai des livres. Ou você pode usar ele nos casos que são muito usados, quando ele vai usar um tempo composto, por exemplo, no terror da moçada que começa a aprender francês, que é o passé composé, que na verdade é um mito, que ele é difícil, ele é bem mais fácil do que parece, né? Por exemplo, tu as vu Madeleine? Tu as vu Madeleine? Então ele entra na frase aí como um auxiliar do verbo voar e o seu particípio que é usado aí. Tu as vu Madeleine. Então, em segundo lugar, ficamos com o verbo avoir. E em primeiríssimo lugar, ficamos com ele. Sempre ele, o irregular dos irregulares. Em qualquer lista que ele aparece, em qualquer tempo verbal, está lá ele. Né? O verbo être. Être, que é o verbo ser e estar. Nós temos um verbo para essas duas ações em francês, o que faz já de start, né, que ele seja um tempo verbal muito usado. Então, por exemplo, je suis brésilien. Je suis brésilien. Eu sou brasileiro. Je suis chez moi. Eu estou na minha casa. Je suis chez moi. Então,
ele é usado para essas duas situações. E, como eu disse com avoir, ele também é usado para os tempos compostos, né? Então, mas para alguns verbos específicos. Por exemplo, então, nous sommes allés à la plage. Je suis allé à la piscine, né? Nós fomos à praia, eu fui à piscina. Ele atua aí como um verbo auxiliar do verbo principal, e no caso que foi o aller, com o seu particípio. Isso faz então que o verbo être seja o verbo mais utilizado em língua francesa. Isso é tudo. É isso, pessoal. Você gostou do vídeo? Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí. Se não gostou, pode dar um dislike, não tem problema. Somos democráticos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. O canal é novo, o Universo Francês é um canal novo que vem para contribuir aí com o seu aprendizado em língua francesa. Estou aberto a sugestões, você pode colocar aí nos comentários do vídeo, ok? Merci beaucoup, au revoir.